Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma honra tê-los conosco nessa manhã deliciosa. É sempre bom estar com vocês. Tudo Bom dia, pessoal. Como vai, doutora Edgar? Bom dia, doutora Caroline. Já estou solicitando aqui a sua entrada conosco dessa manhã. É sempre bom tê-los conosco. Mais uma quinta-feira que começa, uma manhã linda de sol, todo mundo junto novamente. Bom dia, Carol. Oi, Adri, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Nós já estamos aqui com o pessoal Ah, chegando, a Rafaela, o Fabrício, o Brian, o Marco. Mari, bom A dia. Mari pode entrar. Bom dia, Mari, querida, tudo bem? Então, estamos aí já no nosso bate-horário, não é mesmo? De 10 Sim. horas em ponto. A nossa convidada especial de hoje, Carol, eu queria te passar a palavra. Primeiro, agradecer mais uma vez a Comissão da Mulher Advogada pela oportunidade de realizar conosco esses debates tão importantes que contribuem para o crescimento da advocacia paranaense. E rapidamente te passar a palavra para que você possa contar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o que nós vamos falar hoje, para que a gente possa receber a nossa convidada que já deve estar conosco. Um bom dia, Carol, seja bem-vinda mais uma vez e receba o nosso sempre. Muito obrigada. Obrigada, Adri. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. E eu estava pensando, né, Adri, a gente tem se visto mais nessa época de pandemia, de isolamento social aqui pela essa parceria da comissão com a ESA do que a gente se via antes, né? Os horários não batiam e a gente não se encontrava. E, no entanto, agora a gente consegue. Já é, acho que é a terceira vez que a gente se encontra, né? Por conta desse projeto e de outro também que a comissão tem. E é uma alegria para nós podermos contar com a parceria da ESA. A gente tem outros projetos, esse é o segundo que a gente está desenvolvendo. A gente já tem projeto de formação de liderança, já promovemos cursos, estamos, né, com proposta para promover mais. A gente está preparando mais um para te apresentar, tá? Então, se prepare que acho que em junho, julho, a gente vai quer fazer mais um curso com a ESA. E essa ideia foi justamente de trazer debates para acrescentar nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, trazer os assuntos pertinentes que têm borbulhado, não são poucos, né, Adri? E, e hoje a gente vai falar sobre os departamentos jurídicos, porque todas as... Me parece que a maioria das matérias tem sido discutidas, né? Direito trabalhista já é discutido, direito societário é discutido, as questões com a LGPD, pandemia, todos esses aspectos a gente acaba discutindo os reflexos nesses temas. E o departamento jurídico está afeto a todos eles, porque todos eles acabam impactando dentro da empresa, né? E a gente precisa, e nós, advogados de empresa, precisamos estar atentos a todos eles e como lidar com todos eles também, né? Será que a gente consegue? Será que a gente dá conta? E como está sendo isso no dia a dia? Porque inicialmente era a questão da loucura trabalhista, como que vai ser o home office, precisa assinar os termos, precisa fazer termo aditivo, precisa assinar, como que vai assinar, como que vai fazer. Teve questão das vacinas, que as empresas, até nesses detalhes, né? As vacinas, as empresas vão vacinar os funcionários, mas como é que vai ser? O funcionário vai vir na empresa, mas ele já dá aglomeração. Tudo isso o jurídico acaba se envolvendo e precisando estar atento às legislações, aos procedimentos e como a gente vai fazer. Então, me parece que é um desafio bem grande para o advogado corporativo e acho que a Cláudia, que é a nossa convidada, vai poder falar super bem, porque ela está à frente de uma grande empresa, de uma indústria. Ela está à frente da Comissão de Direito Corporativo também, vice-presidente, junto com o Mike Dias, e à frente do Jurídico de Saias, que tem uma troca diária, né? A gente troca muita ideia, a gente troca a gente apresenta nossas dificuldades, uma ajuda a outra, então acho que a Cláudia vai poder contribuir bastante com esse tema. Tenho certeza que vai ser uma hora que vai passar muito rápido. Com certeza. Então, Carol, eu quero agradecer a oportunidade sempre, mais uma vez. Vocês sabem que esse ambiente vai ser sempre disponível, vai estar sempre de portas abertas para semear, nós sempre vamos trabalhar juntas, e é muito bom mesmo em período de pandemia começar uma quinta-feira dando bom dia para as amigas e para todo esse pessoal que já está nos acompanhando. Eu acho que a Cláudia já deve estar conosco, a gente vai pedir a ela que faça a solicitação para que a gente possa recebê-la
Infelizmente, a gente só tem 2 espacinhos. Eu quero agradecer a Carol mais uma vez, desejar uma ótima semana. Carol, um beijo grande para você, para a Mari e para todas as mulheres que fazem parte da comissão. Dizer que o trabalho que você tem feito está excepcional. Contem conosco. E vamos esperar que a Clau entre agora para que ela possa nos contar alguma coisa aí e ajudar a caminhada de quem está nos ouvindo nessa manhã, não é mesmo? É verdade. A gente agradece também a parceria, agradece o convite, tem sido ótimo né, desenvolver esses projetos em parceria. Estou vendo que a Cláudia disse que já solicitou o pedido dela. Só que eu não consigo, ela vai ter que entrar. Eu até vou pedir, Cláudia, para você entrar e sair novamente, porque eu não consigo. Nós estamos com um volume grande de pessoas, várias mensagens chegando ao mesmo tempo, e eu não consegui identificar a tua solicitação. Se você puder fazer a gentileza de entrar, sair e entrar mais uma vez, eu imediatamente autorizo a tua participação no ao vivo. Então, vamos aguardar um pouquinho que a Cláudia faça essa entrada, não é mesmo? E vai dar tudo certo. Mais uma vez... Essa live vai ser uma live gostosa, né? Todas são, mas a gente tá em casa, né? A gente se sente em casa e entre amigas. Então é uma delícia poder aproveitar esses momentos virtuais assim, para compartilhar, para se ver e compartilhar os desafios desses momentos, né? Nossa, nem fale. E a gente tem que agradecer também, Carol, a grande oportunidade que não só a CMA, mas acho que esse período difícil, né? A gente tem falado que é fazer do limão uma limonada e é literalmente isso, né? Porque, ó, só para você ter uma ideia, a gente consegue receber aqui amigas do interior da comissão, o pessoal das coordenações de todas as subseções do Paraná. A gente está com a doutora Fabiola de Lapa, a gente está com o doutor Rafael, temos aqui o doutor também de Maringá, de Londrina. Então, a gente consegue atender todo o interior. E isso é simplesmente fantástico, né? O alcance disso é muito bacana, né? Exatamente. Então, olha, eu estou ainda aguardando. Vocês estão verificando, pelo menos assim, eu não encontrei aqui o pedido da Clau ainda. Será que ela saiu e nos pediu novamente? Porque às vezes o que acontece é quando entra a doutora Ivana também. Vamos lá, estamos esperando só que a doutora Cláudia possa fazer uma saída, uma ressolicitação para que ela fale ao vivo conosco. Aí, ó, ela solicitou de novo. O duro é que não aparece a solicitação, tem que aparecer para mim. Cláudia está solicitando a entrada ao vivo. E infelizmente não está aparecendo. Ué, que estranho. Pois é. Talvez... Carol, talvez a gente precise se despedir para abrir o espaço para a entrada da Cláudia. Eu vou fazer isso. Não está aparecendo para mim a solicitação dela. Cláudia, eu vou te pedir uma gentileza. Carol, me perdoe, mas é o jeito, porque para mim não aparece a aba dela pedindo, tanto que quando aparece eu já imediatamente autorizo. Então, beijo grande. Cláudia, sai e peça para entrar novamente. Beijo. Tchau, sorte. Tchau, Claudinha. Até já. Até. Então, vamos ver, Cláudia, agora a gente consegue inseri-la. A verdade é assim, ó, transmitir ao vivo com Cláudia. Era exatamente essa a nossa dificuldade. Agora vai dar certo. Mari, muito obrigada. Eu acabei de autorizar a Cláudia aqui. Estamos aguardando a entrada dela. Enquanto isso, eu queria agradecer a todos, agradecer a Rafaela, agradecer mais uma vez a Amanda, a Cecília, o Jocelino, todos que estão conosco. Olá, bom dia! Bom dia, agora deu certo. Você viu? Na verdade, aqui, olha, aqui 2 corpos não ocupam o mesmo espaço na tela. É lei da física, lei da física. É lei da física. Então, por isso eu não conseguia ver a tua solicitação e não conseguia te autorizar. E, enfim, estamos ainda ajustando, mas a gente há de aprender. Seja bem-vinda. É uma grande honra tê-la conosco nessa manhã, além de uma grande profissional, mulher, amiga, mãe. A gente sabe da tua história, da tua caminhada. Sabemos que a correria está enorme. E como disse a Carol e a Mari, quando fizeram o convite, a gente sabe que você abriu um pedacinho da agenda que não é das mais livres para nos auxiliar, para ajudar a advocacia paranaense. Eu queria te contar que nós estamos aqui com gente do Paraná todo. Nós temos os coordenadores das subseções, o pessoal de jurídico interno do interior, advogados, escritório, um monte de gente nos prestigiando. E certamente para te ouvir, o tema é instigante, temos um monte de dúvidas, um monte de curiosidades. E como nós já perdemos uns minutinhos aqui para a tua entrada, né, em função do nosso delay tecnológico, eu queria imediatamente te agradecer de coração, te dar a palavra para que a gente possa começar. Um beijo grande e mais uma vez obrigada. Obrigada. Bom, eu é que agradeço, né, de coração.
o convite, né, da ESA e da CMA, né? Até suspeito falar assim, porque nós, Adri, né, a gente se conhece aí há milênios, né? Não vamos nem falar desde quando, né? Desde a época que éramos estagiários, né? E a Carol é uma super amiga também, que eu tive a felicidade de conhecer no Jurídico de Saias e acabou ficando minha amiga pessoal também. Obrigada, Mari, pelo convite também em nome da CMA. Queria dizer assim que quando a Carol me ligou convidando, falando assim, Cláudio, vamos fazer uma live sobre os desafios do departamento jurídico na época de pandemia, eu falei, bom, né, tem que ser uma live tipo sertaneja, assim, de 7 horas, né? Porque em 1 hora no Instagram provavelmente não vai dar tempo da gente falar desse período tão intenso que a gente está vivendo. Né? O departamento jurídico, por função mesmo, é um departamento assim, que está ali na empresa para ser não só o receptor, mas também o depurador e também o emissor, né, de várias questões. E agora, na época de pandemia, nós estamos sendo cada vez mais utilizados nisso. E, com certeza, é a nossa função mesmo. Primeiro, porque desde que começou isso, se a gente for colocar assim um marco inicial, né, a gente fala ali da segunda semana de março, nós estamos assim vivendo uma enxurrada legislativa, né? Ontem até eu estava lendo um artigo do Rodrigo Pironti sobre essa nova aprovação no Senado sobre a entrada em vigor da LGPD, que agora vai voltar para agosto de 2020, e ele começou o artigo chamando de esquizofrenia legislativa, né? Esquizofrenia normativa. E, na verdade, é isso mesmo que a gente está vivendo, não só na questão da LGPD, mas em tudo. Desde que começou a pandemia, a gente dorme e acorda com MP, com decreto, com decisão do STF. No caso, né, da Britânia, da Filco, né, onde eu trabalho, nós temos planta em Joinville, nós temos planta aqui em Curitiba, que é o corporativo, nós temos planta em Manaus e a gente tem uma unidade ainda de televendas em Maringá. Então, a gente pensa você, né, com decretos municipais de todas essas cidades, estaduais de todos esses estados, ou as MPs, os decretos federais e as decisões do STF ainda por cima, né? Porque quando você acha que está tudo certo, vem uma decisão do STF, daí muda tudo. Então, assim, cabe ao jurídico, nesse momento, receber, por isso que ele é um departamento receptor, a gente tem que receber todas essas legislações e todas essas demandas internas e depurar tudo isso. E como que a gente faz essa depuração? Pelo menos é como a gente está tentando fazer, com muita calma. Porque a pandemia, muitas vezes, vira um pandemônio. Né? E as pessoas, principalmente naquele começo, sai todo mundo assim desesperado, porque vamos dizer, o normal, assim, né? As pessoas estão muito apreensivas, né? As empresas estão muito apreensivas do que vai acontecer, cliente quebrando, fornecedor quebrando, a própria empresa com dificuldades financeiras muitas vezes, não estava preparada para isso, muita legislação, muita insegurança jurídica. Infelizmente, a gente está vivendo numa época de insegurança jurídica, a gente nunca sabe se a legislação que saiu hoje de manhã ela vai perdurar para o dia seguinte, porque pode ter qualquer outra coisa aí no meio, inclusive uma liminar suspendendo, né? Então, a tua resposta nunca ela vai ser pautada assim num 100% de segurança. Então, a gente tem que ter calma nessa hora, né? Fazer uma depuração, acalmar muitas vezes o nosso cliente interno, né? Que são os outros departamentos da empresa, e fazer a emissão de um parecer, de um caminho, ajudar, porque quem trabalha em departamento jurídico ainda tem que ter um conhecimento do negócio da empresa. Então, você tem que colocar aquela legislação que saiu, que você nem sabe se ela vai vingar para o dia seguinte, né? Vai ter que fazer um casamento junto com o business da empresa, né? Como que a empresa vai, né? A atividade da empresa, o caminho que a empresa vai trilhar, o que é melhor. E cabe daí a quem está no departamento jurídico interno fazer tudo isso.
e dar a melhor solução. E atenção, não é a melhor, é a melhor solução, não é a solução correta, porque eu cheguei à conclusão nesses 60 dias aí de pandemia que não tem uma solução correta, muitas vezes, para diversos casos, né? A gente, vamos pegar só na parte trabalhista ali, né? Que a gente teve, assim, um mundo aí de leis, de medidas provisórias e decisões do STF, decretos. Não existe uma resposta 100% correta. Né? A gente vai vendo sempre o que é menos prejudicial para o empregado, sempre pensando assim, bom, se tudo isso der errado, e se depois eu tiver uma reclamatória trabalhista lá na frente, o que eu tenho aqui para comprovar que eu fiz o meu melhor, que eu não prejudiquei o empregado, que dentro da possibilidade que eu tinha, foi o melhor que foi feito, o melhor que a empresa pôde fazer para não prejudicar o empregado. Porque não tem, né? Não tem o correto. E a gente já está se preparando para uma onda logo em seguida de ações judiciais e reclamatórias trabalhistas, porque vai ter, né? Vai ter uma discussão muito grande, porque a gente está vivendo nessa insegurança. Né? Então, a gente sempre está dando as orientações, né, para os nossos clientes internos, no caso trabalhista, para o RH, para a diretoria, para tomar as melhores decisões, sempre pensando em não, dentro do que está, né, da lei, né, no caso, né, da questão de suspensão, de redução de jornada, dentro do que está na medida provisória, né? E para que não tenhamos tanto problema depois lá na frente, né? Então, esse é o caminho assim que a gente está traçando hoje dentro do jurídico para tentar, né, lidar com toda essa pandemia que às vezes vira um pandemônio. Né? Mas acho que a função do jurídico nesse momento é justamente isso: é filtrar, é respirar e dar a melhor solução de uma forma a acalmar o pânico. E eu falei a respeito de trabalhista, a gente pode ficar, né, o dia inteiro falando de todas as medidas na área trabalhista, né, que teve aí, mas assim, a gente teve de diversas áreas, né? E a gente hoje não consegue, enquanto advogados, prever qual que vai ser o entendimento do Poder Judiciário depois que tudo isso acabar e que as ações né, forem ajuizadas. A gente não tem hoje como dizer assim, vamos fazer assim, porque é certeza que depois, se tiver uma reclamatória trabalhista, o juiz do trabalho vai entender que, por exemplo, o sindicato não precisa participar dos acordos individuais, conforme decidiu agora o STF. A gente não sabe se o juiz lá do interior ele vai entender dessa forma. Ou então, o cliente não pagou. Não pagou porque não tem caixa. Então, onerosidade excessiva. Ou então, caso fortuito por quebra de caixa. Será que o juiz vai entender que na época da pandemia a gente podia aplicar a força maior de quebra de caixa, né? Como quebra de caixa como motivo de força maior para o cliente não pagar? A gente não sabe, porque a impressão que eu tenho, eu falo isso, né, para todo mundo, a impressão que a gente tem é que tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu a vida inteira, parece que agora não faz muito mais sentido, porque a gente está vivendo e aprendendo tudo de novo, né? Então, são tempos, assim, complicados e a gente precisa ter essa serenidade, enquanto jurídico, para frear um pouco, né? A gente estava conversando, né, agora há pouco sobre o ajuizamento de ações. Está complicado a ajuização hoje, né? Quem advoga em escritório de advocacia sabe bem disso, a dificuldade que está para acessar o judiciário, muitas vezes, né? Em determinados locais. Mas, então, assim, vamos entrar com ação, porque, né, às vezes o cliente interno ele tem essa ideia, né? Vamos ajuizar, vamos conseguir uma liminar. Hoje não está, assim, super fácil conseguir uma liminar, né? Em época pré-pandemia, a gente jurídico interno contratava o advogado externo, o que o advogado externo fazia lá, batia no balcão, né? Conversava com o juiz, dava uma pressionada, tal. Hoje, como é que a gente faz isso? Não tem mais o presencial, né? Você pressiona mandando e-mail, né? Então, assim, o juiz está trabalhando em casa, não está atendendo.
Então, assim, são tempos difíceis que nós estamos vivendo com essa esquizofrenia normativa, como disse o Rodrigo Pironti, que pedi licença para ele para usar esse termo, que eu achei assim, extremamente apropriado para isso que a gente está vivendo hoje, né? E manter a calma e buscar o melhor caminho. Porque, então, Cláudia, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui que tem relação até com um comentário anterior, no sentido de que até nós falávamos sobre isso um pouquinho antes, quando combinávamos a abertura da live, né? A gente sempre faz lá o bastidores, um combinado rapidinho antes do esquenta, e a Carol, né, falou que nós temos que ter nesse período 3 Bs, né? Bom senso, boa fé e boa vontade. E talvez essa seja, se a gente pode chamar de grande dica, mas é importante para quem está nos ouvindo, seja como advogado de jurídico interno, seja como advogado de escritório, seja como um advogado iniciante que está buscando uma colocação, enfim, né? Os nossos coordenadores de ESA do interior, até para que possam pensar em como auxiliar quem precisar de auxílio, porque a dúvida é muito grande e nós, na dúvida, ficamos sempre muito inseguros porque queremos fazer o melhor para o nosso cliente. Então, você usou o termo melhor diante das circunstâncias neste momento. E quem daqui a talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos olhar o filme de trás para frente, pode chegar lá na frente e dizer, meu Deus, como que essa maluca dessa Adriana fez isso? Por que ela não fez assado? Né? E nós, advogados, e nós, departamento jurídico, e nós, delegados, e nós, juízes, temos que tentar minimamente usar o bom senso, a boa fé e a boa vontade para voltarmos no tempo, nos colocarmos no lugar daquele gestor, daquele julgador, daquele advogado e entendermos as circunstâncias de temperatura que levaram aquelas decisões. Porque, do contrário, nós viramos julgadores cruéis, que um vai ficar dizendo que tudo está errado e um julgando o outro de modo temerário, porque não há certeza absoluta de nada, né? E esse é um ponto muito importante para o jurídico interno e também para nós que fazemos serviço, né, no meu caso, escritório de advocacia, porque o que acontece? Nós precisamos ter a confiança do cliente, ou seja, o cliente tem que saber que quando eu disser, olha, esse é o caminho que seria o menos pior, dadas as circunstâncias, né? Porque talvez não exista o ideal, existe o menos pior. Olha, as circunstâncias são essas, nós temos tantas opções. Vamos escolher juntos e vamos, inclusive, dividir essa responsabilidade. Eu não sei exatamente se no jurídico, certamente, vocês estão fazendo isso. E talvez o item de maior valor nesse momento para o profissional da advocacia, seja ele quem for, é o que se chama de confiança. O cliente tem que confiar que os caminhos que você está apontando, dentre os piores, são os melhores. E esse talvez seja o grande desafio de fazer o filtro, a depuração e organizar a caminhada, não é isso? Isso mesmo. E a gente, né, como advogado, sempre pensa, sempre tem essa coisa assim, não, eu preciso sempre dar a resposta certa, porque as pessoas vêm a mim buscar a resposta certa. Não, nessa época não existe mais a resposta certa. Existe a resposta com menos risco, né? E a gente não pode ter vergonha de dizer, não sei. Não existe resposta certa, ou então assim, não é com 100% de certeza, não é com 100% sem risco. Sabe? A gente tem que ter essa humildade e falar isso. Porque também você vai criando confiança. Você daí começa essa questão de empatia com o teu cliente interno para dizer assim, opa, não sou só eu que não estou sabendo, né? A gente não está sabendo junto. Então, vamos analisar a situação de uma forma geral e essa é uma habilidade que quem trabalha em jurídico interno precisa muito ter, né? Você tem que saber o cenário total. Você não pode olhar só o direito. Você tem que olhar o direito com a economia, né, com o financeiro, com os impactos financeiros, com os impactos tributários, com os impactos do RH, com os impactos comerciais, né, porque todas as empresas, independente da área em que atuam, no final da cadeia, vendem alguma coisa, né, ou serviço ou produto. Então, você tem que ter essa visão global para você não ficar só olhando o direito apenas, né? E para você poder dar uma solução com menos risco nesse momento. E você falou uma coisa certa, Adri, se você é bem provável que lá para frente você vai olhar, você mesmo olhar para as suas decisões e falar assim, meu Deus, como é que eu pensei isso? Não, mas naquela época era o melhor que eu tinha para fazer com o que eu tinha para fazer, né? Então a gente precisa inclusive poder dizer, assim, ter
humildade para dizer assim, não sei. Não sei qual é a resposta certa, mas a resposta o caminho com menos risco pode ser esse. Vamos nesse e vamos reabraçado daí nesse, vamos, né, defender esse caminho até o final. Acho que essa é uma... Então, é super bacana, Cláudia, trocar essas ideias, porque assim, ó, até queria aproveitar a oportunidade que nós recebemos aqui a nossa Luciana Bega, ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada, a Daniela Artigas, a nossa querida e sempre conselheira Iverli Antiqueira, que está te dando um beijo aqui, Cláudia, parabenizando, dizendo que está super bem colocado as tuas pontuações. E, eventualmente, também a Dalila também está dizendo aqui que exatamente a gente precisa ter solução e trazer o cliente para jogar junto, né? Então, esse é o caminho, é jogar junto. E talvez esse seja a grande virada. Nós sabemos que os advogados estão sendo provocados e chamados a conhecer o negócio do cliente e a jogar junto há muitos anos. Alguns de nós até já melhorou um pouquinho e fez essa caminhada. Outros ainda estão muito resistentes e a gente brinca, né, que tudo é imoral, ilegal e engorda. E é óbvio que tudo é ilegal, imoral e engorda e nós não diríamos nada que não seja legal, moral ou que faça mal à saúde. Mas nós precisamos ter jogo de cintura para, em momentos de crise, achar saídas legais, morais e que sejam também respeitosas à coletividade, ao meio ambiente e à saúde da humanidade. E esse talvez seja o grande desafio do jurídico interno enquanto filtro, né? Porque ele vai receber 1 milhão de pedidos, alguns malucos, alguns absurdos, outros cabíveis, e aí filtrar vai depender muito da experiência e da troca de ideias. E nos jurídicos, vocês conseguem fazer isso? Orientar a equipe, trocar ideias? Como é que vocês têm vivido? Ou nem dá tempo, vai ter que ser meio na corrida e vamos ver o que acontece. A gente tenta fazer isso, vou falar assim da minha experiência hoje, assim, né? Eu tenho uma equipe de 8 pessoas, né? Das quais eu tenho, né, 2 pessoas trabalhando comigo no jurídico. A gente não saiu em home office, a empresa aqui em Curitiba é só o corporativo. Nós estamos com, né, quando começou a pandemia, ficamos entre 20% e 30% do efetivo trabalhando na empresa, o restante foi todo para home office. O restante da minha equipe está em home office. Vou dizer para você que não é a melhor forma, não é assim, uma tarefa fácil você motivar a equipe que está em home office, né? Porque você perde ali o todo dia. Mas, assim, a gente acabou descobrindo que é possível, sim, um jurídico interno trabalhar em home office, render em home office e conversar, porque daí a gente lança mão de todas toda a tecnologia, né? A gente se fala todo dia, tá ali, sempre tá com o Skype aberto. Se eu preciso, em vez de eu chamar a pessoa que tá na sala do lado, eu chamo no Skype, né? E a gente tem feito isso. Como nós trabalhamos agora, terminando hoje, assim, um período de redução, né, de jornada, a gente tá, assim, com o tempo meio escasso, assim. Mas sempre que possível, eu, Fabiane, Camila, que estamos ali no dia a dia, a gente conversa, troca ideias, né? E uma coisa muito importante na minha opinião, assim, nessa época, é a ajuda que a gente tem dos grupos que a gente participa. Né? Então, assim, só para citar alguns, assim, né? A gente tem, né, em advogadas corporativas, a gente tem o Jurídico de Saias, né, que é um grupo nacional só de advogadas corporativas. Então, assim, a gente está todo dia ali trocando figurinhas e pedindo ajuda, e quem já fez e quem não fez e como que está tratando, né? Tem no mesmo os grupos de WhatsApp da Comissão da Advocacia Corporativa, IBGTR, e diversos outros que eu participo, assim, não só aqui de Curitiba, mas também do Brasil, e dos colegas mesmo, sabe? De você passar a mão no telefone e falar assim, escuta, como é que você está fazendo? Né? Você já viu isso? Já apareceu isso aí para você? Como é que você está fazendo? Né? E assim, a gente tem que se ajudar, né? E receber também esses pedidos de ajuda e tentar ajudar quem for. A gente tenta ali no dia a dia sempre parar e pensar. Confesso que às vezes não dá tempo, porque vem a avalanche. E às vezes a avalanche é uma pessoa na tua sala perguntando, e daí agora? E daí você não tem nem como olhar para trás e nem, né, pedir ajuda das cartas, nem dos universitários para responder. E daí vamos não. Então vamos ver, vamos estudar, vamos pegar a lei. Sempre a gente se apoiando assim. Se alguma coisa está na lei, né, ainda que a lei não esteja assim escrita da melhor forma possível, né, mas assim, vamos sempre se apegar ali, porque em último caso eu tenho ali uma coisa para eu me escorar. E assim a gente está fazendo. Os grupos têm ajudado bastante, assim, sabe? Olha só, Cláudia.
Os grupos, falando em grupos aqui, a gente recebeu uma mensagem da Maria Fernanda, ela diz jurídico de saia, coraçãozinho, saudades, né? E antes até ela tinha comentado aqui que ela está muito feliz de ver essa dupla poderosa. A gente agradece, embora a gente, como hoje a gente brincou, a gente está poderosa mais ou menos, porque a gente nessa altura já está cansado, né? Mas brincadeira à parte, a troca de ideias, e é exatamente essa a razão do nosso bate-papo, porque assim, o que a gente tem observado na escola, muitos colegas chegam desesperados, achando que são só eles que estão passando por isso, que só a equipe deles está desmotivada, porque de repente eu não sou um bom líder, eu não sou um bom gestor, eu não consegui trazer o povo comigo. Não, todos estamos enfrentando desafios, todos estamos passando dias difíceis. E se trocamos ideias, olha, eu tentei fazer isso, eu mandei um cartão, eu conversei com eles em tal momento, eu criei reuniões mensais, eu criei reunião semanal, dependendo da atividade, do volume de correria, a gente percebe que nós, na verdade, estamos todos de verdade no mesmo barco e a sensação de impotência diminui. E talvez esse seja o grande desafio também da escola, que nós temos pensado muito sobre isso. Como auxiliar a advocacia a vencer esses dias que realmente são os mais desafiadores que eu tenho visto, pelo menos nos meus 25, 26 anos de caminhada no mundo jurídico, né? Nós já vivemos dias difíceis, sim, muitos, mas como os que estamos vivendo agora, não. É uma novidade. Estamos todos tateando um novo caminho e a vida certamente vai mudar. Então, a gente tem recebido pesquisa de todos os lados, né? Como você está sentindo isso? Como você está sentindo aquilo? Temos recebido qual vai ser o consumo depois? Como vai ser? E de verdade verdadeira, acho que você até comentou isso, Cláudia, eu queria te agradecer pela sinceridade e pela franqueza, porque tem que ter coragem para dizer, nós não sabemos. De verdade, nós não sabemos como será. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que fazer o melhor hoje, dentro das circunstâncias, né? E esse talvez seja o grande desafio para os jovens que estão nos ouvindo. Eles precisam estudar, precisam estar preparados e se tiverem que entregar algo para você, uma gestora, seja ela quem for a gestora e onde quer que esteja, que não levem mais 10 problemas, porque você já está com a mesa pelo menos com mais 50. Que levem uma preocupação e pelo menos uma solução de sugestão, não é? Seria esse o caminho? Seria esse o caminho. E eu penso o seguinte, para quem trabalha em jurídico interno, mas eu acho que muito também está se estendendo isso para os escritórios de advocacia, conforme você falou. Os escritórios estão tentando entender, principalmente quem atende empresas, estão tentando entender, às vezes com certa resistência, ao business do cliente. Isso, para mim, é fundamental e é fator, inclusive, de contratação para o escritório de advocacia. Se não quiser entender o meu negócio, né, ficar limitado só ao processo, desculpa. Daí não serve para trabalhar com a gente. Mas, enfim, a gente precisa, além de conhecer o negócio, acho que a gente precisa desenvolver outras habilidades, aquelas que a gente não aprende na faculdade de Direito. Né? Agora, a gente não aprende na só disso. Isso, a gente não aprende na faculdade de Direito. Então, eu acho que nesse momento, inteligência emocional é o foco. Né? Uma outra sugestão, inclusive hoje eu vou começar um curso online disso, criatividade para resolução de problemas complexos. Né? A gente até fez um trabalho ano passado no jurídico sobre as habilidades, né? As habilidades do profissional do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial, né? E a gente trabalhou, né? Nós 8 ali do jurídico, a gente trabalhou todas as habilidades, né, do fórum. E criatividade é uma delas, inteligência emocional é outra, resolução de problemas complexos é outra, negociação é outra, né? Porque a gente não pode resolver tudo a ferro e fogo no processo. Muitas vezes a gente precisa negociar. E a gente começa negociando dentro da empresa, com o nosso cliente interno, né? Para depois isso vai para uma outra parte que está fora da empresa. Então, assim, a negociação é do nosso dia a dia. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades. E hoje, mais do que nunca, a gente está sendo cobrado. Para quem não tem essas habilidades, está sendo cobrado.
sabe? Porque o momento pede que você tenha inteligência emocional, o momento pede que você haja muitas vezes, busque uma solução um pouco mais criativa, e o mais criativo não significa você transigir, né? Transgredir a norma, né? Porque nós, advogados, a gente sempre pensa dentro da caixa, por quê? Porque a norma legal é a nossa caixa, né? A gente ficou 5 anos na faculdade aprendendo o quê? Leis. É isso que a gente aprende na faculdade, né? A gente aprende todos os códigos. E daí é muito difícil para nós sair dessa caixa, muito complicado mesmo. Então, isso é treino, você não sai da caixa de um dia para outro, você não ficou 20 anos, né, dentro da caixa só pensando em processo, e no dia seguinte você virou assim o rei da criatividade. Não é isso, você precisa de treino, precisa de ferramentas, precisa, né, de ajuda muitas vezes. Aí você vai buscar num curso, numa conversa, numa mentoria, num outro lugar, como que você pode fazer isso. E hoje essas habilidades, elas são tão importantes para o profissional da área jurídica, atuando eles em departamento jurídico, né? O departamento jurídico, já digo assim, que está obrigatório. Como escritório de advocacia, você desenvolver essas habilidades, né? Pega lá na internet quais são as habilidades do profissional do futuro, que já é hoje, né? Do Fórum Mundial, e vai desenvolver essas habilidades. Você vai encontrar ali diversas coisas que você pode ocupar no teu dia a dia, sem fazer nada, né? Que seja inconstitucional, e nem ilegal, nem imoral e nem que engorde. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, falando agora, que são tantos assuntos e os pontos são tão importantes que todos eles dá vontade de a gente falar só sobre isso, mas é importante a gente fazer. O nosso objetivo nessa live, vamos dizer assim, é fazer um apanhado geral, trazer as pessoas para essa reflexão e que elas vão estudar, ou vão trabalhar, ou vão avaliar um pouquinho melhor aquele tema que melhor lhes aprouver no momento de vida que estão passando, né? Mas se tem um tema pontual e que eu acho que ele abrange todos os outros, quando a gente fala de negociação, né? Para negociar, você primeiro precisa deixar o ego de lado, precisa não agredir o outro, precisa entender que nem tudo se resolve na porrada ou numa demanda judicial, que às vezes ouvir, se colocar no lugar, empatia, e aí vem a inteligência emocional, aí vem a criatividade, e aí vem outras características que tornam o bom negociador e que fazem com que esse bom negociador transite, né? E aí, falando sobre isso, até comentava contigo, Cláudia, e o pessoal hoje até não falaram, mas é um assunto que tem vindo de quando em quando, com relação à mediação, que os advogados se desenvolvam para mediar, para evitar conflitos e não ficar fomentando conflitos. E isso serve tanto para quem está dentro da empresa como para quem está fora da empresa, né? E nesse aspecto eu queria te ouvir hoje. Quais são as tuas impressões quando você tem um prestador de serviço, ou quando um escritório te busca, ou quer te vender demandas, ou tudo se resolve no Poder Judiciário? Qual é a leitura, a impressão de vocês que são contratantes? Como é que vocês enxergam esse profissional ainda modelo beligerante? Como é que bate isso para você? Esse profissional modelo beligerante, ele existe, mas para mim ele está em vias de ser extinto. Não sei se ele vai ser extinto agora ou mais alguns anos, mas assim, não cabe mais no nosso sistema. Né? Não venho aqui falar de números, mas todo mundo conhece os números das demandas judiciais, né? E isso vai aumentar muito mais pós-pandemia, né? Porque todo mundo vai querer colocar tudo isso. Mas, enfim, não existe. A gente precisa negociar e precisa achar uma solução em conjunto, as duas partes, fazer um ganha-ganha, né, para que a gente evite ir para o judiciário, né, porque o judiciário vai ser mais demorado, mais custoso, e aquele profissional do direito, aquele que não quer sair da caixa mesmo, que só pensa no processo, na minha opinião, ainda que trabalhe só em escritório de advocacia, ainda que só faça contencioso, está fadado a ser extinto, assim, porque daí também, é isso que eu falei agora há pouco, eu repiso isso muito para os advogados, a pessoa se nega a conhecer o negócio do seu cliente. E quando eu falo de negócio, não estou falando só do advogado que atende uma pessoa jurídica, é o advogado que atende uma pessoa física também. Sabe? Que às vezes eu vejo assim, até conversando com colegas, assim, a pessoa pegou uma causa, uma ação para entrar, mas às vezes assim, não quer conhecer exatamente tudo, né, ali,
né? Ele só pensa assim, não, a gente tem direito por conta disso, 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 daquilo. Mas e as outras questões que são periféricas? E muitas vezes, numa mesa de audiência de conciliação, porque o próprio CPC, se a gente for, né, falar disso, o próprio CPC trouxe a conciliação como uma obrigatoriedade no processo, não trouxe? Né? A própria agora reforma trabalhista deixou muito mais para a negociação das partes, né? do acordado sobre o legislado e tal, porque justamente para evitar essa enxurrada de ações. Né? Quem trabalha com um consumidor, por exemplo, né? que tem essas demandas de massa, veja quanta coisa não poderia ser resolvida nos saques ou nos canais não judiciais, né, de resolução de problemas, para evitar que às vezes a gente entra, né, uma pessoa, até um consumidor entra com uma ação hoje, a depender ele vai ter falando assim em tempos, né, pré-pandemia, né, vai ter assim a sua audiência de conciliação no juizado especial 7, 8 meses depois. Aí cadê aquela prestação jurisdicional do Estado rápida, né, que diz lá na Constituição, na própria lei de juizado especial da celeridade? Por quê? Porque tem muita coisa. Né? Então, tem muita ação, não tem pauta, não tem. Então, assim, a gente precisa que o profissional que vai trabalhar dentro do jurídico ou fora, mesmo em escritório de advocacia, saia um pouco dessa coisa que só juizar ação, vamos para o pau, vamos para a briga. Não, vamos primeiro tentar ver se a gente consegue de alguma forma. Né? E entender o negócio do cliente. Eu vou sempre, desculpe estar sendo repetitiva, mas para mim isso é essencial para quem trabalha com advocacia hoje. E nós comentávamos, e é importante até para que todos que estão conosco, nos acompanhando, também reflitam sobre isso, porque assim, nós já estamos na escola já há algum tempo trabalhando, e depois ao final a gente precisa contar, que aliás eu já vou contar e vou agradecer, o projeto de mediação que você, através da Comissão da Advocacia Corporativa, incorporou e está tocando e está ajudando a escola, e nós estamos trabalhando juntas, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que falamos aqui, é preparar os jovens para um novo mundo, para uma nova advocacia, e dar a eles a oportunidade de ouvir várias experiências para escolher o melhor caminho. E acho que isso é uma obrigação de voluntariado nosso social. E, ao mesmo tempo, nós também estamos na escola trabalhando, e no final a gente fala um pouquinho sobre esse projeto, vamos ter uns minutinhos. Mas também a escola está trabalhando muito nos projetos de mediação. E até o ano passado, período pré-pandemia, nós tínhamos muitas dificuldades no tribunal para fazer caminhar esses projetos. E agora o tribunal se abriu para a mediação. O tribunal está reforçando o Sejus, que autorizou o nosso curso de mediação online, autorizou estágio no Sejus, que através de audiências online e virtuais, e mais do que isso, o tribunal está organizando, e interessa muito aos jurídicos, às empresas, um Sejus empresarial para aguentar a demanda, tendo mediadores preparados só para tratar de recuperação judicial, por conta de todas as dificuldades que as empresas vão vivenciar e já estão vivenciando. Então, se o tribunal se abriu, que teoricamente é sempre, vamos dizer assim, a última barreira e a mais difícil, nós, advogados, não podemos mais ficar com os olhos fechados para nos tornarmos negociadores naturais e ajudarmos os clientes nos caminhos mais curtos e mais baratos, né? E aproveitando, a Fernanda também, Maria Fernanda, que acho que trabalhou contigo em algum jurídico, ela está aqui falando, Maria Fernanda Meyer, que ela não pode deixar de mencionar que também é uma forma de desburocratização a solução de inventários, partilhas, divórcios e vários tipos de acordos, até pré-processuais, usando os cartórios, através de escrituras públicas. Que de fato também vem sendo muito utilizado, alguns já estão utilizando, e que certamente a empresa já se socorre disso quando necessário, e nós vamos nos socorrer cada vez mais, né? Tem até alguns colegas defendendo que nós poderíamos ouvir testemunhas nos cartórios, lavrar uma escritura pública de declaração daquele testemunho e levarmos essa declaração aos autos. Então, nós vamos ter, isso até pouco tempo atrás não se imaginava, né? Não se usava. Então, assim, nós estamos vivendo um período de muito aprendizado e que, ao mesmo tempo que nos assusta, nos movimenta, faz com que a gente, brincadeira à parte, de tédio a gente não morre, né? Não vai morrer, com certeza. Não. Nesse período não vamos morrer de tédio. E em relação às recuperações judiciais, eu acho que hoje se faz mais do que necessário que realmente tenha isso, porque se antes da pandemia a gente já estava
né? Desde 2015, na verdade, eu tenho visto, assim, dentro da empresa, diversos clientes, e isso também conversando com colegas de outras empresas, também eles têm visto a mesma coisa. Até encontrei bem, acho que foi 2015, por aí, encontrei uma colega minha no aeroporto, e daí a gente estava conversando, daí ela falou assim, nossa, agora temos que estudar de novo a recuperação judicial, lá em 2015, porque também a empresa dela estava também com diversos fornecedores e clientes entrando em recuperação judicial, como também a nossa. E a gente teve efetivamente que se adequar, estudar de novo a lei de recuperação judicial, né, contratar escritórios para começar a seguir e tal. Isso antes. Agora, começou a pandemia, a gente já começou a receber notificação de que não posso pagar, e vamos negociar, e vamos ver, e o pessoal parou de pagar mesmo, e daí você faz o quê, né? Você pega tudo que o cliente tem, e daí depois ele não consegue movimentar o negócio, né? Ou então, assim, dá mais um prazo. Isso tudo você não pode também decidir sozinho no jurídico, você tem que decidir com o teu financeiro, né? Porque o caixa da empresa tá lá, são eles que sabem, né? Quanto que tem que entrar, quanto que tem que sair. Então, a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto. Mas a solução, num primeiro momento, é efetivamente conversar e tentar se ajudar. E recuperação judicial já tinha bastante, vai ter várias. Eu, assim, escuto essa novidade, assim, com bastante alegria, né? De saber que o Sejusc, que tomara que tenha em outros locais também, né? E que isso seja um exemplo para outros tribunais, que a gente possa sentar com o devedor, né, e tentar acertar um valor, né, um prazo de pagamento, alguma questão assim para poder cumprir o plano, porque dessa hora, né, todo mundo vai ter que se ajudar para não quebrar, né, todo mundo quebrar. Sim. Porque a ideia de vocês também não é colocar uma corda no pescoço do teu cliente comprador que não pôde honrar porque está com a loja fechada. Por outro lado, também não dá para soltar porque nós nos afastando do bom senso, da boa fé e da boa vontade, eventualmente nós temos os oportunistas, né? Que não Sim. necessariamente estão vivendo ou se aproveitam da pandemia para não pagar algo que já está no caixa desde o ano passado. E aqui também o jurídico precisa fazer esse balance, ou seja, o que é real e o que é aproveitamento em momento indevido, que aliás até bateria ruim, porque a gente já está vivendo um período tão difícil, ainda a pessoa se aproveitar de algo ruim, não traz energia boa, né? Então, a verdade é essa, a gente precisa estar o tempo todo aqui, bom senso, boa fé e boa vontade. E boa vontade, não, achei perfeita esses 3 Bs aí. Agora eu vou roubar isso da Carol, já está roubado com a autorização dela, que ela está nos ouvindo, porque de verdade nós vamos ter que, toda vez que tiver que tomar uma decisão, você tem que partir desses 3 pontos, né? Uhum. É isso mesmo, porque aí você segue pelo melhor caminho, ou pelo menos pior, que era o que nós falávamos no começo. Cláudia, e agora... é sempre uma delícia conversar, só que o tempo nos pega pelos pés. Nós temos aqui alguns minutinhos, o pessoal está nos ouvindo, tem feito alguns comentários. Ainda não fizeram nenhuma pergunta pontual, porque acho que estão pensando que a gente está fazendo aqui um brainstorm. Mas a ideia é assim, se eles quiserem fazer 1 ou 2 perguntinhas, esse é o momento. Eu vou deixar aqui a caixa aberta, tá? A Carol está nos dizendo que ela roubou isso da doutora Marlene de Maringá. Então, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Viu, Carol? Brincadeira. Mas, assim, se alguém quiser fazer uma perguntinha, pode nos mandar nesse minutinho. E eu vou deixar, então, que você faça as suas considerações finais. Pode falar livremente a respeito do que você gostaria de deixar, uma mensagem para o pessoal, uma mensagem para a advocacia. E, se você quiser também contar um pouquinho do projeto de mentoria para o pessoal que está nos ouvindo, convidar advogados experientes para nos abraçar conosco esse projeto, o que você quiser. Depois eu faço o agradecimento final e vamos trabalhar mais um bocadinho, porque ainda é quinta-feira e nós temos esse restinho de ano. É verdade, é verdade. Eu disse, eu tô trabalhando direto na empresa, mas hoje daí para live, daí eu vim para casa. Tô trabalhando aqui de manhã para gente poder fazer essa live. Vou falar bem rapidamente, Adri, acho bem importante o projeto de mentoria, né, que nasceu aí de uma conversa, né, nossa. A Adriana enquanto, né, ESA, e eu enquanto
Comissão da Advocacia Corporativa, justamente para essa necessidade da gente formar as próximas gerações, né? Para que os advogados tenham bastante trabalhos junto com a Comissão da Advocacia Iniciante da OAB, né? Para que a gente possa juntar profissionais que têm mais experiência de vida, né, com as pessoas que estão chegando agora na profissão, né, e ter essa mentoria, essa conversa, essa indicação de alguns caminhos a serem seguidos, né? A mentoria não é coach, né? É bem diferente, né? E as pessoas e os mentores também, além da experiência, eles precisam ter alguma formação nisso para que possam bem orientar, né, os mentorados. Então, aproveitando muito assim de um projeto muito bacana que já existe há vários anos, né? Em Porto Alegre e também se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Que é o Women Law Mentoring, né? Então, assim, tem diversas saias do Jurídico de Sais que já são mentoras de advogadas iniciantes, né? Então, a gente, aproveitando essa experiência, a gente trouxe isso para esse projeto da ESA junto com a Comissão da Advocacia Corporativa. Vamos montar agora, né, a primeira turma de mentores, que a gente precisa ter os mentores formados. Então, convido a todos, inclusive, aproveitando esse espaço, que tenham que tenham mais experiência e que queiram participar enquanto mentores. A gente vai fazer um curso agora em julho, né? Vai ser divulgado aí nos próximos dias. Um curso agora em julho para que as pessoas se capacitem para serem mentores. Né? Então, vai ser um projeto muito bacana para a gente poder levar para o interior, né? Então não vai ser assim hoje a mentoria ela pode ser feita online, né? Ela não precisa obrigatoriamente ser presencial. Então a gente pode levar isso para o interior também, né? Até indo nesse mesmo caminho aí da atual gestão da OAB, né? De levar a advocacia, de levar a OAB para o interior do estado também. Então a gente pode fazer isso de uma forma bem eficaz agora com o projeto de mentoria aí que está sendo montado. Então, em relação ao projeto de mentoria, seria isso. E o que eu queria deixar assim, né, de mensagem final? Primeiramente, repisar um ponto que eu falei, que a gente não pode, enquanto jurídico interno, ter medo de dizer que não sei. Né? Porque nessa época de pandemia a gente não sabe mesmo, né? A gente está vivendo nessa pandemia legislativa, nessa, né, paranoia legislativa, nesse pandemônio legislativo e de opiniões, porque todo mundo daí quer dar opinião, né? Hoje, todos os nossos clientes internos participam de algum grupo de WhatsApp, né? Das redes deles, aí todo mundo quer dar uma opinião também, então cabe a gente sempre ser esse filtro, fazer essa depuração com calma. Né? E buscar o desenvolvimento de outras habilidades, além das nossas habilidades do direito, que obviamente a gente sempre tem que continuar estudando, sempre tem que continuar conhecendo o processo, conhecendo lei, conhecendo, né, a doutrina, mas a gente tem que sair da caixa e se desenvolver desenvolver outras habilidades, inteligência emocional, criatividade, resolução de problemas complexos, né, e tantas outras aí, negociação, né? E tantas outras que vão nos auxiliar nesse nosso dia a dia, sempre tentando manter a calma e sendo esse local, porque o jurídico ele precisa ser o local em que todo mundo da empresa vá para buscar algum conselho, o jurídico precisa estar junto num comitê de crise, o jurídico precisa estar junto, precisa ser estratégico. Ele não pode ser passivo e reativo. Então, eu estou lá dentro da empresa só para ver se entraram com alguma ação para eu contestar ou se eu vou precisar ajuizar alguma ação. Ele precisa participar preventivamente, né, dos negócios, precisa participar preventivamente das decisões para que depois isso não seja pior para a empresa. Né? Então, por isso que o jurídico sempre tem que
tem que ser sempre um ator muito forte, muito atuante nos comitês de crise, que é o que a gente está vivendo hoje, e depois que terminar tudo isso, continuar tendo um papel estratégico dentro da organização, né? A gente pode não ser o dono da decisão, porque o dono da decisão, né, ou é o conselho, ou é a presidência, a diretoria, mas a gente tem que estar ali para auxiliar, para dizer assim, olha, o que você quer fazer tem risco, então vamos tentar mitigar esse risco dessa forma, assim, assim, assado, ou então assim, você vai seguindo esse risco, olha, vai acontecer então isso, isso, isso. As pessoas já têm, né, essa noção do que pode acontecer com a decisão arriscada que vai tomar. E os negócios são assim mesmo, eles são feitos de decisões arriscadas, né? Se ninguém arriscasse, a gente não teria, né, saído do lugar há muitos anos, né? Então, a gente precisa ser esse ponto de apoio. Era isso que eu queria deixar, junto com os meus agradecimentos, né, por essa oportunidade. Muito obrigada, Clau. A gente aqui ficou o tempo todo, Clau, Adri, porque assim, a live é exatamente isso. A gente está aprendendo um bocadinho também, né? Lógico, no departamento jurídico já a comunicação já é mais informal, menos pesada, e os advogados estão aprendendo, viu? Eu lá no escritório tenho falado, pessoal, escreve leve, escreve mais suave. Não precisa chamar de doutor nem de doutora. Chega de juridiquês, vamos escrever leve, vamos nos comunicar. E é bacana porque isso tudo é como diz você, treino, hábito, hábito, hábito. Então, antes de mais nada, eu queria muito agradecer realmente de coração a tua horinha disponibilizada para a escola, para a Comissão da Mulher Advogada. Agradecer a Mariana, a Carol e todas as integrantes da comissão que são extraordinárias e têm feito um trabalho muito bacana, não só para as mulheres de Curitiba, mas de todo o estado do Paraná. A comissão é muito atuante, muito forte, tem trabalhado de forma assim absurda. O pessoal não tem noção do que essa mulherada está ralando para poder contribuir. E o trabalho voluntário, e aproveitando a deixa também, Cláudia, para agradecer a menção sobre a mediação, mas é uma coisa que a gente aprende depois que faz trabalho voluntário, é que quem mais ganha é quem mais se doa, né? Nós somos os grandes ganhadores de quando a gente faz um trabalho voluntário. E nesse caso da mediação, até você comentou, e vou fazer a deixa para falar um pouquinho sobre o curso de formação de mediadores, né? Eu sou aluna do curso, acho que você vai participar do curso também, né, Clau? Nós vamos ter várias alunas aí desse curso de formação de mediadores, tá, pessoal? Porque qual é a intenção da escola? É de nós termos um curso profissionalizante para mediadores, para que efetivamente o curso de formação de mentores, para que realmente, eu estou com a mediação aqui na cabeça, porque eu tenho uma boa notícia, o tribunal nos autorizou hoje de manhã a lançar o curso de mediação online, é por isso que eu estou com a mediação aqui rondando a minha mente. Mas então, o curso de formação de mentores, para quê? Para que seja algo extremamente profissional, extremamente bem aplicado, não é para brincadeira, é um trabalho muito sério e que pode sim mudar a vida de muitos jovens. E só por isso nós vamos dedicar mais um tanto da nossa vida para aprendermos e podermos ajudar. E aí vem a troca, que é uma coisa super bacana. Nós buscamos ajuda até por conta da indicação das mentoras lá do Rio Grande do Sul, de uma empresa que se chama SBDC, e essa empresa atende grandes corporações, atende grandes empresas e oferece cursos de mentoria para CEOs, VPs, gestores, executivos, diretores, enfim. E os cursos que eles oferecem custam fortunas. As empresas, por vezes, a Cláudia pode contar, contratam essas empresas de consultoria que montam um curso de formação de mentores interno para desenvolvimento dos seus líderes e para ajudar os jovens. Este grupo é o mesmo que vai trabalhar conosco e vai nos oferecer um curso de mentoria de alto nível, inclusive com trabalho em comitê de crise, porque eles vão nos dar alguns skills e algumas dicas para comitê de crise, por um preço que praticamente não custa nem um vigésimo do valor de um curso normal. Por quê? Porque também o empresário da SBDC entrou conosco nesse projeto praticamente como voluntário e oferecendo a ordem de forma subsidiada. Então, eu refaço esse convite a vocês. O curso vai ser em julho, nós vamos divulgar provavelmente, se não amanhã, na segunda-feira. E cada uma de vocês que está aqui, nós temos advogadas aqui extremamente experientes, temos advogados de escritório, de jurídico, que seriam, nossa, excepcional tê-los conosco. Então, eu deixo esse convite para que nós possamos realmente ajudar essa jovem advocacia. A Maria Fernanda está perguntando, já está disponível na ESA? Estará, Maria Fernanda, segunda-feira. Acompanhe as redes sociais. O curso, inclusive, tem vagas limitadas, tá? Porque nós vamos ter
várias dinâmicas em sala de aula, nós vamos ter atendimento parte pessoal para os mentores, nós faremos testes para ver se nós estamos capacitados e aptos a mentorar alguém, porque também nós não vamos colocar como mentor alguém que no momento de vida não está legal ou que pode até causar um prejuízo. É muito profissional. Eu convido a todos, venham conosco nessa empreitada, vai ser fantástico e eu tenho certeza que ao final nós mais ganharemos do que doaremos, o que é muito importante. Eu queria mais uma vez agradecer a todos, agradecer quem está conosco e só vou responder aqui, ó, precisa ter conhecimento na área de mentoria? Não, não precisa ter conhecimento na área de mentoria. O curso de formação de mentores é exatamente para isso, para subsidiar aqueles que até eventualmente fazem uma mentoria de modo não profissional. Nós faremos o curso para termos conhecimento. Então, é fantástico. Se você puder, Schultz, venha conosco. Mais uma vez, Cláudia, temos 30 segundinhos. Queria só desejar um beijo bem grande no teu coração. Que você seja iluminada, continue fazendo o que você faz. Você é uma advogada de jurídico interno que eu conheço uma vida toda e sei que se dedica, cuida do cliente, respeita o prato que te alimenta. E nem todos os jurídicos têm a honra e a sorte de ter uma gestora como você. Então, que Deus te ilumine e te abençoe para que você continue fazendo isso e que nós possamos nos encontrar nas estradas da vida sempre que possível. Muito obrigada. Obrigada Um beijo a você. bem grande. Beijo. Tchau.